Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo nesse universo super competitivo dos rankings universitários globais. O foco é o ranking 2025 Top Global Research Universities da US News and World Report, sabe? Com base na análise detalhada do professor Hélio Dias. Nosso objetivo aqui é tentar entender quem está na ponta da pesquisa no mundo, como que essas instituições são avaliadas e o que isso, revela sobre o cenário acadêmico hoje. É uma análise grande, viu? Cobre 2.250 universidades, 105 países, mas a gente vai se concentrar nas 30 melhores. Pois é, e esses rankings, eles são muito importantes, né? Moldam decisões, políticas educacionais e, claro, são cruciais para atrair talentos e, não menos importante, financiamento. São um termômetro global mesmo. Exato. Bom, então vamos abrir esses dados. A primeira coisa que, salta aos olhos é uma concentração enorme. Os Estados Unidos dominam, sabe? Tem 19 das 30 melhores universidades. É impressionante. Harvard está lá no topo, né? Pontuação 100. Aí vem o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Stanford logo depois. Sim, e o Reino Unido também marca presença forte, com Oxford em quarto e Cambridge em quinto. É quase um clubinho bem exclusivo lá em cima, né? É uma elite muito, muito distinta. E o que chama atenção de verdade é a queda bem forte nas pontuações logo depois das 5 primeiras. Tipo, Harvard tem 100, mas Cambridge, que é a quinta, já cai para 86,8. Nossa, uma diferença considerável. Exato. E depois disso, a diferença entre a quinta e a 30ª, que é Melbourne, com 79,8, é bem menor, só uns 7 pontos. Isso mostra como é exponencialmente mais difícil chegar e ficar nesse pódio absoluto, sabe? Essa liderança de ELA e Reino Unido, que juntos somam 23 das 30 melhores, reflete não só o agora, mas vantagens históricas, muito financiamento e ecossistemas de pesquisa já bem estabelecidos. Faz sentido. E isso leva a gente para a pergunta: como exatamente eles chegam nesses números? Como avaliam essas universidades para criar essa hierarquia toda? A fonte fala em 3 indicadores. O professor Dias destacou alguns principais, como reputação da pesquisa, tanto global quanto regional, o volume de publicações, colaboração internacional, o impacto medido por citações e até a porcentagem de artigos que estão entre os 1% mais citados e presença em conferências também. O fascinante aqui é justamente essa mistura, né? Eles combinam métricas bem quantitativas, quantos artigos, quantas citações, com coisas mais, digamos, qualitativas, como a percepção da excelência pelos outros acadêmicos, que é a reputação, e o quão conectada a universidade é internacionalmente. A ideia é tentar dar uma visão mais holística, que valorize não só a quantidade bruta do que se produz, mas a relevância, o alcance e o respeito que a instituição tem no mundo. Mas essa combinação, principalmente a parte da reputação, não acaba, naturalmente favorecendo as universidades que já são mais antigas, mais ricas, aquelas que já têm essa imagem consolidada e mais grana para pesquisa e para colaboração internacional? Olha, essa é uma ótima questão. É pertinente, sim. Sem dúvida, quem tem mais história e mais recursos leva uma vantagem para construir e manter reputação e infraestrutura. A metodologia tenta equilibrar isso com vários indicadores, né? Mas é inegável que existe um certo efeito cumulativo aí. Contudo, a ideia é capturar a excelência como ela é percebida e medida hoje. E reputação é, de fato, um componente real dessa percepção no mundo acadêmico. Não dá para ignorar. Entendi. E nesse meio todo tem um caso bem interessante que a análise traz. A University of California, San Francisco, a USSF, está em 18º lugar. O ponto curioso é que ela é super focada, exclusivamente em pós-graduação na área de ciências da saúde e biomédicas. Exatamente. A USSF é um exemplo muito interessante de que a hiperespecialização num campo de altíssimo impacto pode ser sim um caminho viável para o reconhecimento global. Mostra que não precisa ser uma gigante multidisciplinar tipo Harvard para conseguir destaque. Focar recursos no nicho de excelência pode dar muito resultado. Aliás, é bom notar também a força de outras universidades públicas americanas no ranking, como a UCLA, a University of Washington, UC San Diego e o Michigan, mostrando que existem diferentes modelos de sucesso lá dentro. Certo. Agora,
essa concentração toda nos Estados Unidos e Reino Unido levanta uma questão, né? E as outras regiões? A análise aponta que não tem nenhuma universidade brasileira ou latino-americana nesse top 30. Pois é. E essa ausência, ela se conecta diretamente com os indicadores que a gente estava falando. A fonte, baseada na análise do professor Dias, aponta desafios bem claros para a América Latina, e isso inclui o Brasil, claro. O desempenho em pesquisa, embora tenha qualidade, está sob pressão no cenário global competitivo, e o financiamento, bom, é uma questão crônica. Muitas vezes é abaixo do ideal e muito dependente do setor público. Isso é diferente do modelo da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde geralmente o setor privado participa mais no investimento em pesquisa e desenvolvimento nas universidades. E tem mais alguma coisa além do dinheiro? Tem sim! A gente tem também a questão da burocracia administrativa, que acaba consumindo um tempo precioso dos pesquisadores, um tempo que poderia ir para a pesquisa mesmo. Junta isso com a necessidade de modernizar a infraestrutura em muitos lugares e uma conexão entre universidade e indústria que, apesar dos esforços, ainda é considerada fraca se a gente comparar com os ecossistemas das universidades de ponta. Isso dificulta a transferência de tecnologia, a geração de impacto econômico mais direto, fatores que indiretamente acabam influenciando a percepção de relevância e, às vezes, a capacidade de atrair mais financiamento e talentos. Entendi. Então, resumindo um pouco o que a gente viu. Tem uma elite da pesquisa global bem concentrada, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, avaliada por uma mistura complexa de produção, impacto, reputação. E o caso da UCSF mostra que focar em uma área específica também pode ser um caminho para o sucesso. Exatamente. A competição global é muito intensa e sim favorece quem já tem sistemas consolidados e bem financiados. Mas isso não quer dizer que não existam outras estratégias. Focar em colaboração internacional estratégica, construir reputação em nichos específicos, buscar excelência nas áreas onde já se há forte. Essas podem ser maneiras de outras instituições ganharem reconhecimento nesse cenário tão disputado. Perfeito. E isso tudo deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? Considerando essa dinâmica global toda e os desafios específicos aqui da nossa região, qual seria o equilíbrio ideal para as universidades latino-americanas? Entre ficar mirando nesses rankings globais, que parecem tão distantes às vezes, e fortalecer o impacto e a relevância da pesquisa aqui mesmo, local e nacionalmente. Fica aí a questão para nossa reflexão.